a Test Library, que na verdade hoje ela é possível de ser usada em qualquer framework de front-end, eu diria, para dentro do contexto do Angular. Então, o meu setup de testes é com essa biblioteca e usando o framework Angular. A comunidade do React está bem forte no Test Library mesmo. E aí, pensando no meu projeto também, eu uso o Test Library para teste unitário e teste de integração e o Cypress para teste end-to-end. Pensando nos dois, assim, eu puxo sempre a sardinha para o Cypress, porque eu acho que a documentação dele é muito boa, com muitos exemplos. Então, acho que ele é muito fácil de se começar. É um pouco mais fácil que o Test Library. Eu também sou da comunidade de React. Eu vejo muito que foi difundido por um bom tempo aí o Enzyme, né, do Airbnb. Só que o Enzyme ele tinha esse pequeno defeitozinho de você ter que fazer detalhe de implementação. Você tinha que mocar estado, tinha que mocar muita coisa. E que acabava que você criava como se fosse um terceiro usuário de teste ali que ficava muito bagunçado. Às vezes você alterava uma variável, quebrava o teste tudo. Hoje também eu uso muito o Testing Library do CatDots, que eu acho muito da hora e que ela vem mesmo com esse conceito, né? Não posso esquecer de falar do Jest também, né, gente? O Jest aí, eu acho que todo mundo aí usa também, né? Mas esse conceito de testar o componente conforme o seu usuário vai testar, a Testing Library traz isso muito forte, né? E você não precisa realmente não preocupar com o estado do componente. Você vai testar ali como se fosse o usuário clicando, fazendo, né, todos os eventos que o usuário faria ali na DOM. Você vai simular esses eventos e eu, assim, falo que ajuda demais e eu venho usando essa biblioteca e está trazendo uma garantia muito legal nos testes que a gente está fazendo. Eu trabalhei um tempo com o Enzyme também e, de fato, como o Luiz falou, o Enzyme ele traz este problema do arranjo do teste quando a gente vai arranjar o nosso contexto para realizar as nossas ações, para a gente poder fazer as nossas asserções. Demanda muito esforço, é muito complexo. E a Testing Library, ela trouxe essa simplicidade para a gente e ela viabilizou muita coisa no ambiente de teste front-end. Então, eu utilizo bastante a Testing Library também, junto com o Jest e junto com o contexto do Jest e tudo mais. A Testing Library, ela traz para a gente, a Testing Library React, né? Ela traz para a gente várias vantagens para a gente conseguir simular o ciclo de vida do componente, renderizar a árvore do componente e tem todas as carries ali para a gente poder conseguir, no meio da árvore do componente, recuperar um componente e tudo mais. Então, isso facilita muito para a gente conseguir escrever roteiros de testes, escrever suítes de testes e testes que representam um comportamento de fato do nosso sistema e até a gente ganha um benefício nisso que a gente acaba ganhando de mão beijadas aí, escrevendo testes, uma documentação, né, de como que é o comportamento do nosso sistema. Eu queria só complementar, porque na parte do Angular, o porquê que é vantajoso usar uma biblioteca externa mesmo já tendo uma suíte de teste com Angular, né? Se a gente for comparar os códigos de teste do Jest, do Jasmine com Karma e com a Test Library, você vai ver que na Test Library é muito mais abstraído o que você faz. Então, para quem já está usando o Jasmine com Karma, vale a pena dar uma olhada nessa biblioteca, porque vocês vão ver que você vai escrever menos código para fazer exatamente a mesma coisa. E tem uma outra vantagem também, que seus testes vão ficar com um código mais limpo. É uma biblioteca que vai te dar um código muito mais direto do que, por exemplo, as carries que o Jasmine faz para tentar obter um elemento, por exemplo. Então, para quem desenvolve Angular, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Por exemplo, se você está começando um projeto novo, para fazer essa virada de chave, porque me surpreendeu, assim, não esperava tanto dessa biblioteca. E imagino que vocês já se depararam aí com vários desafios também, né, no desenvolvimento de testes automatizados para o front. Vocês podem falar um pouquinho dos desafios maiores, os principais desafios que vocês já encontraram? Na minha caminhada aí, de pouco tempo que eu trabalho com desenvolvimento, o maior desafio que eu encontro e encontrei até hoje para desenvolver testes automatizados é quando a aplicação ela é construída sem nenhum cuidado com a arquitetura. Vamos usar o termo arquitetura, mas é na forma que ela é construída, né? Nas responsabilidades de cada componente. Então, quando a gente tem um sistema construído de forma muito acoplada, a gente tem uma certa dificuldade de implementar testes nele. E, na minha opinião, um dos maiores desafios que eu já encontrei até hoje foi justamente conseguir implementar bons testes de integração e testes unitários em sistemas que têm essa característica, né? Sistemas muito acoplados, com módulos e componentes muito acoplados. Nesse contexto, a gente acaba indo sempre tendenciado para os testes end-to-end com Cypress, porque acaba que a gente tem mais facilidade
facilidade de implementar testes de usabilidade do que testes de integração e testes unitários. Só para complementar isso aí, Rafael, eu acho, assim, complemento é ruim em qualquer lugar, né? Então a gente não... Acho que é unânime isso, né? E uma coisa também que eu acho que é um desafio, porque como essa cultura de teste no front-end é algo muito recente, é convencer a gerência, ou convencer o cliente que é necessário esses testes, né? Porque geralmente o pessoal está acostumado com o teste de back-end. Na hora que você fala teste de front-end, é tempo que a gente vai perder desenvolvimento, mas é realmente convencer tanto o time quanto a nossa gerência que é necessário, que não é perca de tempo, porque na verdade é um ganho de tempo, né? Porque a gente vai mitigar bugs em produção, a gente não vai ter essa perca de... Lógico, todo o sistema está aberto a falhas, mas a gente consegue diminuir muito aí essa curva de bugs em produção. Então, eu acho que um dos maiores desafios hoje, eu não sei se o pessoal também concorda, é a gente convencer o time, convencer a gerência que é necessário os testes, seja em qualquer camada. Bom, Olivia, conta pra gente aquele desafio da cobertura que você estava contando pra gente nos bastidores aqui. Sim, eu estava deixando para ficar no final, para eu aproveitar. Mas o maior desafio que eu tive, principalmente porque vem um pouco do que o Luiz falou, a gente estava com uma dificuldade no projeto de fazer o cliente aceitar a gente colocar teste, e a gente conseguiu isso tem mais ou menos umas 3 sprints, então tem 3 sprints que eu estou realizando testes, todos esses tipos na aplicação. E de primeira, a minha maior dificuldade foi entender o que valeria a pena ou não testar, aonde valeria o meu esforço, sabe? Porque a gente tinha colocado uma meta de 100% de cobertura de testes. E aí eu volto a pergunta para vocês, que é, vocês acham que a porcentagem de cobertura de código é algo muito importante na hora que a gente pensa nos testes? Vou pegar carona em 2 pontos que vocês levantaram aí, né? O primeiro é a questão da gerência estar receosa, né, em implementar os testes, você acaba gastando mais tempo de desenvolvimento. O contexto do cliente aqui, como o cliente está passando por uma transformação digital, isso já veio naturalmente para dentro do projeto, né? Então foi até uma imposição que veio do cliente, não veio da DTI, né? E aí já ajudou nesse fator. E aí, sobre cobertura, o que eu vejo é que uma coisa que a gente observou é que a cobertura em si, ela não garante que você está cobrindo todos os cenários daquele componente, né? Pode ser que você tenha uma cobertura baixa no seu componente, mas para aquela entrega, para aquela tela, aí falando um pouco de aspecto de teste de integração, né? Por exemplo, usando a Test Library, você já está cobrindo todos os cenários que você queria, assim. É um pouco diferente pensar até mesmo na cobertura. Se a gente comparar back-end com front-end, eu acho que até mesmo a cobertura a gente não deveria levar tanto em consideração na hora de testar os componentes. É claro que você usando um teste unitário e tendo uma cobertura boa dentro do seu código, você vai gerar uma qualidade, uma confiabilidade de código muito maior, mas talvez de interface não. Isso é uma coisa bem interessante de observar e que eu venho observando também durante a experiência assim, com teste em front-end. Eu sou bem adepto disso aí que o Igor falou, referente a talvez não é necessário, não é de fato necessário a gente ter a cobertura de 100%, porque quando a gente realiza testes no front-end, muitas vezes a gente está fazendo teste de integração, testando um comportamento de tela, e esse comportamento, só de testar ele, eu já consigo testar várias outras coisas que a minha ferramenta de coverage não contemplou a cobertura, porque ele não passou pelaquela linha de código, então ele não contemplou aquela cobertura, mas eu já testei a funcionalidade. A porcentagem de teste, ela é algo muito particular do contexto em que o sistema está sendo construído e também na definição do que precisa ser coberto ou não, né? Então, mas eu acredito que 100% de cobertura é algo que não é necessário na grande maioria dos projetos, nem front-end, nem back-end. Eu compartilho muito com isso, mas eu acho importante a gente observar se a gente está testando todos os cenários possíveis, né? Porque um sistema... Nunca vai ser possível testar 100% do sistema, né? Possível, mas a gente olhar sobre essa perspectiva. A gente fez todos os cenários possíveis aqui na nossa cabeça, a gente desenhou da forma que a gente acha que o usuário vai utilizar a ferramenta, e eu acho que a gente tem que pensar que é isso que vai trazer qualidade nos nossos testes, né? Se a gente realmente está abrangendo todos os cenários possíveis ali que a gente viu no momento do nosso teste, da nossa ferramenta está funcionando. Então, eu acho que é mais por isso. 100%, acho que não vai trazer essa garantia de que o código está bem testado. Eu acho que um código bem testado, ele vai muito nessa onda, né? Será que a gente
testou todos os cenários possíveis, né? A gente tem mais alguma coisa ou não tem? Tira isso, coloca isso. Então, acho que é mais a gente olhar para essa perspectiva, né, de comportamento. Todos os comportamentos que eu esperava que o meu usuário fizesse no sistema foram abordados no meu teste. Eu concordo com vocês e foi exatamente nesse ponto aí que eu cheguei com essa dificuldade de entender exatamente que eu precisava testar todos os cenários do que me preocupar exatamente com a cobertura, porque às vezes a cobertura é simplesmente eu passei por todas as linhas do código, mas eu não estou garantindo que os testes são realmente efetivos. Então, também cheguei nesse ponto. A cobertura ela é um primeiro indicador, né? Assim, para quem não acompanha nada, acompanhar a cobertura já é um primeiro indicador, mas só a cobertura ela talvez não signifique tudo, né? Realmente é importante testar, olhar se realmente todos os cenários foram cobertos e tudo mais. Então, gente, para quem está então começando um projeto hoje, né, acho que vocês falaram bastante aí de várias bibliotecas, várias formas, né, várias coisas que vocês usam, que vocês acreditam. Então, pelo que eu estou entendendo, para quem está começando um projeto hoje, é super importante colocar teste de front-end, né? Então, assim, algumas pessoas até ficam pensando assim, será que os testes de front-end vão morrer ou não? Mas pelo que eu estou entendendo, não vão morrer e deveriam realmente, todas as pessoas que estão começando um projeto hoje deveriam pensar, estudar testes de front-end para colocá-los nos seus sistemas. Com toda certeza, Fernanda. E eu digo que é muito mais você pensar na confiabilidade da sua entrega, sabe? E não fazer também por uma obrigação, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Você tem que pensar que você está entregando a sua tela, né, a sua visão, o seu sistema, os seus componentes para um usuário usar, de fato, um usuário verdadeiro ali. Quanto antes você garantir que essa entrega vai ser o mais próximo do que ele esperava de usar a sua tela, melhor. E eu acho que nesse aspecto, os testes estão cada vez mais caminhando para esse sentido, né? De você garantir uma confiabilidade no back-end, mas também garantir uma confiabilidade muito alta nas interfaces que a gente percebe que estão cada vez mais complexas também, né? Assim como os frameworks estão ficando cada vez mais complexos, eles te dão mais possibilidades de criar telas mais complexas, fluxos mais complexos, mas que fazem parte de soluções de usabilidade que fazem sentido para o usuário. Então, quanto antes você garantir uma entrega confiável desses aspectos de usabilidade, melhor para o seu projeto. Justamente, e completando também, a gente tem o nosso contexto hoje, esse momento que a gente está vivendo, que as coisas são muito rápidas, né? Então a gente tem muita evolução das coisas de uma forma muito rápida. O negócio muda, a regra muda, o projeto precisa acompanhar, né? Então o nosso software precisa acompanhar essas evoluções. E uma vez que a gente toma esse cuidado desde o início da criação da nossa solução, a gente consegue trazer uma resiliência muito maior nessa evolução do negócio junto com o software, porque uma vez que nós temos testes automatizados, a gente consegue de uma forma muito mais efetiva aplicar as novas implementações, alterações de regras de negócio e evoluir a nossa solução junto com o negócio. Então, os testes, eles são hoje em dia uma ferramenta de extrema importância para qualquer sistema que a gente for desenvolver. Bom, pessoal, então, muito obrigada pela participação de vocês, foi uma ótima conversa. Obrigada por trocar essas experiências, né, que vocês têm no dia a dia de vocês conosco. É isso aí, valeu. Valeu, eu que agradeço o convite. Valeu. Obrigado, gente. Valeu, muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha ajudado alguém. Certeza que ajudaram. Obrigada, ouvintes. Até mais.